irmãos, queremos sentar por gentileza. O livro de Atos, capítulo número 22, irmãos, parte final. Irmãos, percebam só o que está acontecendo aqui. O capítulo 22, ele é um resultado do capítulo 21. No capítulo 21, Paulo é acusado de fazer uma grande sedição, de se dirigir ao templo para provocar um grande tumulto e por colocar um homem gentílico junto ao templo. É a acusação que é feita ali ao apóstolo Paulo. No capítulo 22, Paulo faz sua defesa. Nós vimos essa defesa no domingo último. Ele se defende de forma bem clara e mostrando que não havia motivo pelo qual ele fosse encarcerado, colocado na prisão. Só que grande parte do povo que via Paulo tem uma tentação. Eles querem que Paulo seja abatido, eles querem que Paulo seja morto. Então aqui no final do capítulo 22, nós temos o momento em que Paulo está diante da prisão. E no capítulo 23, ele faz sua defesa perante os sacerdotes, o sacerdote e o sumo sacerdote, os sacerdotes nesse caso, e também perante 3 grupos que faziam parte da elite religiosa de Israel. São eles os escribas, que eram... O escriba era como se fosse um secretário. Eles eram responsáveis pelas anotações. Os escribas, os saduceus, que era um grupo muito incrédulo, por sinal. Eles não acreditavam em vida após morte. Eles acreditavam que o homem deveria honrar a Deus enquanto vive. Eles não acreditavam em ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos. E é um grupo mais materialista. E um outro grupo que já dava muita ênfase a questões espirituais, que eram os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam também na existência de anjos e acreditavam na questão da vida eterna. É um grupo bem distinto. Eu não vou entrar no capítulo 23. A exposição vai ficar aqui apenas nesses 3 versos, nesses 6 versos finais do capítulo 22. O capítulo 23, eu vou deixar para expor ele em 2 pregações, uma no próximo dia do Senhor e a pregação final do capítulo 23 no primeiro domingo do mês de outubro. Eu vou pregar aqui para mostrar aqui para você o que acontece com Paulo na prisão. Então, de forma bem pedagógica, para que a gente entenda aqui esse texto, ele é dividido aqui em 3 sessões. 3 versos, 2 versos e 1 verso. Verso 25, 26 e 27 é a primeira parte do texto. É Paulo respondendo ao centurião. É Paulo respondendo também ao tribuno romano. Segundo, 2 versos. Verso de número 28, verso número 29 é o tribuno romano falando acerca de si e ao tribuno romano falando aos soldados que estavam atando a Paulo. E por fim você tem o verso de número 30, o verso final, é a terceira parte do texto, quando Paulo vai ser chamado a se apresentar perante os principais, os sacerdotes, entre eles escribas, fariseus e saduceus. Ok? Então, primeira parte do texto, verso 25 ao verso número 27. Segunda parte do texto, verso 28 e verso 29, 3, depois 2 versos. E por fim a parte final, verso de número 30. Irmãos, antes de entrar o texto, deixa eu trazer para você aqui uma ilustração. Uma das marcas do cristianismo, certa vez eu já falei isso aqui na igreja, é que toda religião, ela prepara o homem a ter um estilo de vida cada vez melhor. Não sei se você sabe, mas está fazendo sucesso nas academias, principalmente de fisioterapia. Você tem uma prática chamada de Pilates e uma outra prática bem conhecida agora chamada de Yoga. Yoga ou meditação. Essa prática,
ela é conhecida melhor, não aqui na nossa região, no Ocidente, mas é uma prática oriental, é da religião budista. O que é que prega essa prática? Muita gente vai lá nas academias, né, e também nas clínicas de fisioterapia, e passam horas posicionadas em uma mesma posição. Às vezes ficam em pé, de braços cruzados, de olhos fechados, às vezes ficam sentados de pernas cruzadas e de olhos fechados, durante 1 hora e meia, 2 horas. A pessoa está ali literalmente meditando. Isso aqui é um estilo de vida, e é uma prática religiosa, da religião hindu, principalmente dos budistas. Essa filosofia ou esse padrão de vida ensina que o homem, quando medita, ele olha para seu interior. E quando ele olha para o seu interior, ele acha o seu defeito, acha suas dificuldades, acha os seus problemas. E ele, portanto, achando os seus problemas, ele, por si só, por conta própria, pode obter cura. Então percebam, essa prática está querendo dizer basicamente o seguinte: o homem é autodeterminante e ele, através de si mesmo, pode encontrar um caminho para os seus problemas. Ele tem que olhar para onde? Ele tem que olhar para dentro de si. Os gregos diziam isso de uma outra forma, e aqui já não é mais nada religioso, era apenas um posicionamento filosófico. Os gregos diziam o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida boa, então você deve conhecer a si mesmo. Então você tem essa tradição em um aspecto religioso, mas você também tem essa tradição em um aspecto materialista filosófico. Você deve conhecer a si mesmo. Isso não é novidade também nas outras religiões. Dá mais um exemplo aqui. Os islâmicos, a segunda maior religião do mundo, também apregou algo muito parecido. Eles dizem que uma vida de completa submissão a Allah pode fazer com que o mundo seja um Éden, seja um paraíso. Eis, portanto, que dentro da tradição islâmica, todo mundo deve ser islamizado. Todo homem deve ser levado a colocar-se em serviço de Allah. Somente aí o mundo será um paraíso, ou o que eles chamam de paraíso restaurado. Então Allah é grande e Allah pode fazer com que o mundo seja melhor quando todos os homens estiverem ao seu serviço. Deixa eu encerrar aqui com a religião mais antiga, talvez. Prega algo bem parecido, chamado de escatologia judaica. É uma expressãozinha que eles usam. El Olam. A palavra El significa Deus, Olam significa mundo, mundo de Deus, né? Então no El Olam, então haverá um tempo em que, pela vinda do Messias, todo o homem será levado a uma reflexão moral. O povo da aliança, para eles, que são os judeus de origem sanguínea abraâmica, servirão a esse Messias. Aí é o sentido religioso da coisa. E os demais gentios estarão tão subjugados à vontade desse Messias que moralmente eles vão servi-lo, não no sentido da adoração, mas de submissão às suas leis. Então chegará esse tempo escatológico, chamado de El Olam, em que todos os homens se virão a Deus. Os judeus no sentido religioso, os gentios no sentido moral. Então, se você observou aí, toda religião não cristã chama ou convida o homem a ter o quê? Uma boa vida.
O cristianismo é completamente diferente disso. O cristianismo não nos chama para ter uma boa vida. O cristianismo nos chama para ter uma boa morte. O cristianismo não nos prepara tão somente para esta vida, mas ele nos chama, ou ela nos chama, para observarmos uma vida vindoura, graciosa, em Cristo, que será eterna. Então é completamente diferente de você ser um cristão e você seguir as filosofias desse tempo ou as religiões desse mundo ou deste século. Todas elas te convidam para ter uma boa vida. Então, se você pensa em ser cristão, pensando que sua vida vai melhorar em termos econômicos, financeiros, sociais, você vai deixar um status de humilhação para um status de subjugação. Se você pensa que vai deixar um estado de enfermidade ou de inferiorização para ser cristão, para andar por cima das águas e por cima dos outros, eu quero lhe dizer que você se enganou. É melhor você procurar uma outra religião menos essa. Porque o verdadeiro cristianismo bíblico não lhe prepara para ter uma boa vida, mas o cristianismo bíblico lhe prepara para ter literalmente uma boa morte. Deixa eu fundamentar isso aqui para você biblicamente, falando para você o que é que diz a Escritura Sagrada sobre isso. Cristo, no livro de João, diz o seguinte: no mundo tereis aflições, tende, portanto, bom ânimo. Na perspectiva de João, o mundo nunca foi um local ameno para os crentes. Na sua primeira carta, ele diz assim: filhinhos, não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aquele, portanto, que se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas é Mateus que ainda vai ser ainda mais contundente. Quando ele diz assim: aquele que quiser servir a Cristo, ou aquele que quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar sobre si a cruz e, portanto, segui-lo. A expressão que ele usa, cruz, ali, é no sentido romano, de local onde o homem sofre. Então, se você anda com sua cruz, você vive uma vida de quê? Você vive uma vida de sofrimento. É esse o sentido. E o segundo ainda é mais duro, quando ele aponta as palavras de Cristo dizendo o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Uma passagem extremamente conhecida nossa. Significa dizer que o mundo, ele não é um local onde os crentes acham lugar de deleite e de prazer. Aliás, essa não é nem a tradição cristã. Quando você lê o livro de Jonas, por exemplo, você vai chegar a uma conclusão, e uma conclusão bem objetiva, bem prática, de que o verdadeiro peregrino, ou o verdadeiro cristão, apesar da palavra cristão não está ali no livro de Jonas, mas o verdadeiro peregrino, aquele que caminha nesse mundo, ele não caminha no mundo no sentido de tentar encontrar prazer nessa vida. Ou seja, nós não somos peregrinos porque a nossa Canaã está aqui. Não é esse o sentido. Nós somos peregrinos porque caminhamos não para encontrarmos um deleite nessa vida, mas caminhamos para encontrar a Deus. Daí foi cunhada uma frase que ilustra muito bem esse pensamento. É uma frase curta chamada Coram Deo. Eu também já falei dessa frase aqui. Foi Calvino que colocou na sua marca, na marca do seu brasão, do seu símbolo, Coram Deo. Traduzido ao pé da letra, significa coração de Deus. Mas o significado não é esse. Coram Deo significa aquele que se apresenta diante de Deus, ou caminha em direção a Deus. Com isso eu quero dizer para você que os motivos pelos quais Paulo está sendo julgado e submetido à prisão, não é porque ele está clamando por liberdade para encontrar deleite nessa vida.
Mas Paulo está clamando por liberdade para andar corandel, andar perante Deus, ou diante de Deus, ou no encontro de Deus. E esse é o estilo de vida do cristão. Nós andamos ao encontro do nosso Deus. E eu gostaria de ver isso com você aqui no texto bíblico da seguinte maneira: nos 3 primeiros versos, como Paulo se apresenta ao seu inquiridor. Nos 2 versos seguintes, versos de número 28 e 29, como um homem ímpio, o inquiridor de Paulo, o tribuno romano, atesta da sua vida. Enquanto que Paulo aponta a sua vida para Deus, você vai ver que o tribuno romano aponta a sua vida para César. Por fim, você vai ver o que fim espera um cristão. Se você pensa que, por mais que você seja uma pessoa ordeira nessa vida, e eu acredito que todos que estão aqui sejam ordeiros, conheço todos, se não um e outro aqui que eu não vou ter mais contato, mas todos nós levamos uma vida muito ordeira. E se você pensa que pela sua vida ordeira que você leva, se você pensa que o mundo lhe ama por isso, você vai ver que não é bem assim. E você vai aprender através do verso 30 que o que lhe espera nessa vida não são os deleites dos homens, mas acima de tudo, cadeias, prisões e sofrimentos por causa de Cristo. Ok? Bora. Verso 25 ao verso número 27, o texto bíblico diz assim: e quando o estavam atando com correias, a palavra atar aqui não significa somente prender, irmãos. Deixa eu fazer uma observação aqui também no texto. A palavra atar aqui é que o sentido é que eles querem prender a Paulo, mas não somente prendê-lo, mas querem detê-lo para puni-lo. Observe que a palavra atar, aqui no verso 25, ganha um correspondente no verso de número 28, a última palavra do verso 29, irmãos. Observem só, na palavra ligado. A palavra atado aqui é a mesma palavra ligado. E o propósito de Paulo estar atado não é que eles vão fazer com que Paulo esteja preso apenas por estar preso, mas o sentido aparece no verso de número 29, bem aqui no centro dele, dizendo o seguinte: porque haviam de examinar a Paulo. O sentido de prenderem a Paulo é para que Paulo fosse examinado. Agora deixa eu lhe fazer uma confissão. Paulo não seria examinado através somente de perguntas. Eles não iam perguntar assim: Paulo, o que você estava querendo causando uma sedição aqui em Jerusalém? Paulo, por que você estava querendo trazer confusão lá no templo? Paulo, por que você queria introduzir um homem gentílico na adoração do serviço do culto dos judeus? Paulo, quais palavras de forma muito dura você pronunciou contra a lei de Moisés? Obviamente que essas perguntas seriam feitas a Paulo, elas estão lá no capítulo 21, só estou repetindo. Mas o sentido aqui de examinar, ela ganha uma outra intenção no texto grego, que é o texto em que foi escrito isso aqui. É que o exame não se dá apenas por perguntas, mas o exame se dá através de açoites. Eles iriam açoitar Paulo através das perguntas. Então, se faz a pergunta e se dá um açoite. Modernamente nós chamamos isso de tortura. Eles iam torturar Paulo até que Paulo confessasse aquilo que eles queriam ouvir. Eles iam torturar Paulo de tal forma para que Paulo dissesse até mesmo aquilo que ele não havia feito. Então esse é o sentido de atá-lo, como está aqui no verso de número 25. Então, e quando estavam atando com correias, então era aqui como se fosse com umas fitas de couro curtido, Paulo disse ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um homem romano ou um romano sem este ser condenado? Então Paulo faz uma inquirição.
Paulo diz assim: tá bom, eu estou sendo preso aqui, eu vou ser açoitado como qualquer outro prisioneiro seria se estivesse no meu lugar. Eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês: é lícito fazer isso com um homem romano? Se vocês prestarem atenção, aqui dentro do capítulo 22, quando Paulo fez a sua primeira defesa, ele disse que era fariseu, filho de fariseus, então ele era judeu. Por que aqui no verso de número 25 ele está se colocando como um homem romano? A resposta está, irmãos, porque se na defesa Paulo apelou para o aspecto religioso quando disse assim: eu sou fariseu, filho de fariseus, criado aos pés de Gamaliel, vocês podem ver isso no verso de número 3 do capítulo 22. Se ele apela para o aspecto religioso ali na sua primeira defesa, aqui ele apela para o aspecto civil. Ele diz assim: olha, pessoal, eu quero dar uma notícia para vocês. Eu sou um homem romano. Eu sou de Tarso, uma das cidades que ancora grande parte daqueles que fazem a proteção de César. Os pretores, a guarda pessoal de César, sai da minha cidade. Eu sou daquela cidade em que os homens servem a César. Eu sou romano. Então ele faz um apelo aqui à sua cidadania. O motivo é claro, irmãos. Paulo está literalmente querendo fugir dos açoites. Há um segundo motivo para isso. É porque ele vai para Jerusalém para uma segunda causa. Ele chega em Jerusalém enfermo. Ele já havia apanhado por ocasião da segunda e terceira viagens missionárias. Aliás, por causa da primeira e da segunda viagem missionária. Paulo já havia sofrido nas mãos dos homens. Então agora ele faz um apelo pela sua cidadania. O mais interessante aqui é que Paulo não apela à religião de Roma, porque se ele apelasse, certamente ele seria livre. Aqueles que pertenciam à religião pagã de Roma poderiam falar bem o que quisessem, aonde quisessem, principalmente em território dominado por Roma, como nesse caso Israel era. Mas aqui ele faz apenas um apelo civil. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: libertem-me, porque eu sou um homem romano, estou sendo preso sem ao menos ser julgado. Verso número 26 e 27 ainda diz assim: e ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, ao oficial, ao responsável pelo juízo de Paulo, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. O que o centurião está dizendo para o tribuno é: cuidado com o julgamento que será dito sobre ele. Esse homem que nós estamos prendendo aí pertence a César, não pertence a nós. Esse homem é romano. Esse homem é romano. Talvez na cabeça do centurião e do tribuno um aspecto de confusão pudesse estar gerando. Como é que outrora ele disse que era fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um dos principais, perseguidor daqueles que se diziam seguidores de Cristo, homens do caminho, e agora ele está dizendo que é cidadão romano? Mas Paulo agora fala certamente, e por final ele vai comprovar de fato que é romano. Se vocês observarem na segunda parte do texto, no verso número 28, na parte final, o tribuno vai dizer assim: eu com grande soma de dinheiro comprei este direito, ou seja, eu sou cidadão romano porque eu comprei o título de cidadão romano. Paulo escuta isso do tribuno e diz assim: no entanto, eu sou de nascimento, eu sou de Tarso, eu sou conhecido como Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. Então eu sou de nascimento, eu sou um cidadão, literalmente um cidadão romano. E o que vocês estão fazendo aqui, literalmente, combate contra aquilo que vocês defendem. E o verso final aqui da primeira parte, verso 27, quando o tribuno vê isso, e vindo o tribuno, disse: dize-me, és tu romano? E Paulo diz assim: sim, eu sou romano.
Eu sou um cidadão romano. Observe aqui, irmãos, que Paulo faz um apelo pela sua cidadania. Ele quer estar livre, não para ser um homem que possa fugir de Jerusalém, mas Paulo quer estar livre para que possa acolher a igreja de Cristo. Vocês lembrem que o motivo pelo qual Paulo vai a Jerusalém é para ajudar o pastor que está lá, Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, e uma porção de crentes que havia confessado a fé no Senhor Jesus Cristo. O motivo de Paulo não era causar tumulto no templo, nem quebrar as leis de Moisés, nem falar mal acerca do povo judeu, nem levantar uma sedição contra o povo romano. Mas o motivo de Paulo ter descido a Jerusalém era para anunciar a Cristo. E por causa do anúncio de Cristo, ele está sendo agora colocado na prisão, está padecendo sobre um julgamento e está colocando a sua vida a prêmio por amor a Cristo. Eu não sei se vocês percebem, aqui, portanto, se faz uma grande divisão entre aquilo que acreditavam os judeus e aquilo que acredita o cristianismo. Se o judaísmo estava baseando a sua fé em princípios morais, o cristianismo baseia a sua fé em princípios doutrinários. Enquanto que o judaísmo convidava o homem a ter um el-olam, uma grande vida diante de Deus, no sentido de esperar para que o Messias viesse e o mundo fosse restaurado, Paulo anuncia categoricamente que o cristianismo convida esses homens, estes crentes, a viverem para Cristo, e a viverem para Cristo é até mesmo entregar as suas vidas. Bora conhecer como é que isso se dá? Eu quero lhe chamar para que você abra a sua Bíblia no capítulo de número 20 do livro de Mateus. Vocês vão observar aqui que no capítulo 20 existe uma mulher que está dentro dessa perspectiva judaica. E ela quer dar a seus filhos uma boa vida. E não é uma boa vida que ela escutará do ensinamento de Cristo. Capítulo 20, verso de número 17, diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. O que ele está dizendo é: nós vamos subir para Jerusalém e lá eu serei julgado e condenado. Verso 19: E entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha o apelo dessa senhora, com seus filhos, adorando-o e o fazendo-lhe um pedido. E ele diz: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos, olha o pedido, viu? Se assentem, um à tua direita e o outro à esquerda no teu reino. O que essa mãe está pedindo agora para seus filhos? Senhor, dê para eles uma boa vida, de tal forma que eles sejam os homens da tua confiança, que um se assente à esquerda, que o outro se assente à direita. Ou seja, promova a eles uma boa vida. Isso é o pedido de uma mãe que muito ama seus filhos. Eu acredito aqui que nenhuma mãe ou nenhum pai, quando pensa nos seus filhos, pensa que seus filhos terão uma vida ruim. Investem recursos, dinheiro, tempo, dedicação, esforços para que seus filhos tenham uma boa vida. Não é errado crer dessa forma, de maneira nenhuma. Eu acho que nós temos que nos esforçar de tal medida para que os nossos filhos de fato vivam bem. Mas eu quero dizer para você que não é boa vida que o cristianismo vai preparar o homem. Bora observar na resposta que Cristo dá para essa mulher. Verso 22:
Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós, e aqui o vós vale tanto para os 12 como para aquela mulher que faz o pedido, beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Verso 23. Diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice. E aqui cálice, aqui, irmãos, não é o cálice de vinho que toma-se na ceia. O cálice que fala aqui é o cálice do Salmo, o cálice da ira de Deus, o cálice anunciado pelos profetas, o cálice da vingança do Senhor contra o pecado de toda a carne. Continua: e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Interessante que a construção frasal aqui, batismo com que eu sou batizado, era justamente do batismo que ele estava ensinando. O que ele estava ensinando? Que ele ia para Jerusalém, seria entregue nas mãos dos homens, seria julgado, açoitado e morto. Então, do que Cristo estava falando a eles sobre batismo? Estava dizendo para eles: vocês também serão capturados, aprisionados, açoitados, condenados e mortos. É esse tipo de batismo, é desse tipo de cálice que Cristo estava falando, que eles seriam batizados e que eles beberiam. Veja, o pedido da mãe é: dá uma boa vida para meus filhos. A resposta de Cristo é: eles terão uma boa morte, uma morte que glorifica a Deus. Assim como eu padeci, eles padecem também. Observe que essa regra estava tão inculcada na mente dos apóstolos, que todas as vezes que a palavra morte é tratada no Novo Testamento, é justamente nesse sentido de padecer como Cristo. Deixa eu provar isso para você. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 João, capítulo de número 3, no verso de número 16, quando pela primeira vez a Escritura sabe devidamente o que é amor. Observem só, 1 João, capítulo 3, verso 16. O texto bíblico diz assim: conhecemos o amor nisto. Resposta do que é conhecer o amor: que ele deu a sua vida por nós. Ele aqui é um apontamento a Cristo. Cristo deu a sua vida por nós. E a resposta para isso: e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então veja, se Cristo morre por nós ou sofre por nós, nós sofremos a sua causa pelos nossos irmãos. Observe que o cristianismo aqui vai tratar morte como literalmente um dos sentidos de você ser cristão. E há uma motivação para isso. Alguém pode dizer assim: mas que religião é essa? Que eu vou ser treinado para ter uma boa morte no lugar de uma boa vida? Você entende o sentido disso quando você encara a realidade das Escrituras? Quando, por exemplo, Tiago, o pastor lá de Jerusalém, escreve uma carta, aquela que vai logo depois do livro de Hebreus, que ele vai dizer assim: o que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta: o que é a vossa vida? Ele responde: a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Observe como é que ele trata a questão da vida. Um vapor que logo se desvanece. Pela manhã, você vai lá na chaleira, está lá a água colocada no bule, e você sabe quando a água está fervendo ou está boa, quando literalmente você vê no bico da chaleira aquele vapor que sai
esbranquiçado, encantado, bonito, né? Mas que rapidamente se acaba. Você olha para o vapor aparece e logo se acaba. A vida do homem é comparada assim em termos de eternidade. A nossa vida, ela não é uma vida longa, é uma vida breve sobre esta terra. Mas a eternidade é um princípio de para sempre, é sem fim. Então percebam, enquanto que na falsa religião os homens são levados para gozarem bem essa vida, que é passageira, que é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece, o cristão é chamado para gozar uma vida eterna, que perdura para sempre. A pergunta mágica ou sincera que se faria agora é: que tipo de vida você quer gozar? Uma vida que aparece por um pouco ou uma vida que perdura para sempre? Paulo agora está se colocando não perante o mundo, mas corandel perante Deus. Ele está apelando por liberdade, não para correr livre, mas para pregoar ao mundo a verdade do Senhor. Queridos irmãos, olha a segunda parte do texto. Observe o que diz as Escrituras Sagradas, agora, no livro de Atos, capítulo 22, né? Versos de número 28 e 29. Paulo respondeu ao procônsul, Paulo respondeu ao tribuno romano, literalmente: eu sou romano, eu devo estar livre, não há motivos para a minha condenação, eu preciso apregoar a verdade de Deus. Mas veja, se por um lado você tem um crente que quer viver corandel perante Deus, o que você acha que um ímpio pode responder? Um homem que não conhece a Deus pode dizer. Você acha que um homem que não conhece a Deus, ele quer viver para Deus ou para a vida e para o mundo? Observe só a resposta do tribuno romano. Atos capítulo 20, verso de número 28 e o verso de número 20, aliás, Atos capítulo 22, verso 28 e 29. O texto diz assim: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão romano. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Verso final da segunda parte, ele diz assim: e logo dele se apartaram os que haviam de o examinar. Como eu já disse aqui para você na introdução, a palavra examinar aqui, ela está ligada a um ato de tortura. Pergunta-se e tortura para se obter aquilo que se quer ouvir. E até o tribuno teve temor. Observe, até o tribuno teve temor quando soube que era romano, que Paulo era romano, visto que o tinham prendido, ligado. Você percebeu, ou talvez você não tenha entendido a razão de Lucas ter registrado essas palavras. Até o tribuno romano temeu, por saber que ele, Paulo, era romano. Você entendeu porque é que Lucas colocou esse texto? Deixa eu dizer aqui para você o segredo do texto. É porque quando Paulo disse que era pregador do Evangelho, ninguém o temeu. Porque quando Paulo disse que era servo do Deus Altíssimo, levaram à prisão. Quando Paulo apregou a verdade, os judeus disseram assim: mata-o. Perceberam o que é que Lucas está querendo mostrar? Lucas está querendo mostrar o seguinte: os ímpios não sabem aquela verdade de Cristo. Temei antes a Deus, que pode lançar a sua alma no inferno. Os ímpios desconhecem isso. Mas os homens dessa vida temem os homens dessa vida. E é impressionante, irmãos, quando nós nos colocamos a serviço dos homens dessa vida,
e nos esquecemos de nos colocarmos ao serviço e ao temor do Senhor. Você sabe dizer por que é que o tribuno temeu a César? Porque ele sabe que César vive, porque ele sabe que César é real, porque sabe que qualquer rebelião contra o Império Romano se paga com a vida, levando-se à morte. Mas os homens não veem a Deus e, portanto, duvidam da sua existência. E porque não morreram ainda, não sabem das chamas que lhe esperam no juízo. Portanto, é preferível temer aos homens do que temer ao Senhor, numa perspectiva da impiedade. Se na primeira parte do texto Paulo está a corandel perante Deus, o ímpio, na figura do tribuno, está perante o mundo. Não seria então corandel, seria um coramundi perante o mundo, o coran Kaiser perante César. Perceberam que é a grande diferença? Um cristão perante Deus, um homem que não conhece ao Senhor perante as autoridades desta vida. Uma pergunta franca que o texto sugere é: perante quem você está? É diante de quem você está? É quem você quer encontrar? Será que você é peregrino, tal qual Paulo, que quer viver para a glória de Deus? Ou será que você é igual ao tribuno romano, que se importa mais com sua glória e quer um dia se encontrar com César? Perante quem você está? Perante quem você está? Eu espero que você diga corandel, que quer se encontrar com o seu Senhor. Por fim, eu quero dizer que existe uma grande advertência, ou uma solene advertência no texto, se nós quisermos ser corandel. Verso número 30, irmãos. O que é que nos aguarda? Observe só. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões. Essa expressão aqui, no dia seguinte, está se referindo ao tribuno romano, que coloca Paulo em liberdade para saber do que é que os judeus estão acusando. E ele faz um segundo ato. Ele não somente põe Paulo em liberdade, mas ele também manda chamar os principais da religião para dizer qual tipo de acusação ele está sendo acusado para ser julgado e preso. E mandou ouvir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, o conselho que compunha literalmente o sinédrio de Jerusalém. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então eles reuniram os sacerdotes. Aqui você tem a figura do sacerdote e do sumo sacerdote, são os principais de Israel. Todo o conselho ali está presente, uma composição de 24 homens idôneos. Estão querendo ouvir a Paulo. Provavelmente esses 24 homens eram divididos numa classe de 8 homens cada um. Eram 8 homens que eram da parte dos fariseus, 8 que eram da parte dos escribas e 8 que eram da parte dos saduceus. Eram os 24. Juntamente com mais 2, o sacerdote e o sumo sacerdote, estão agora colocando Paulo ao meio, para que eles possam ouvir a Paulo e para que eles possam ouvir da boca de Paulo as suas, entre aspas, heresias, para que possam condenar a Paulo. Você vai ver toda a exposição de Paulo a partir do capítulo 23, do verso 1 ao verso 11, quando Paulo rebate sacerdotes, saduceus, escribas e fariseus. Cada um deles serão rebatidos pontualmente. Paulo mostra para eles toda a verdade do Evangelho, que se baseará numa doutrina extensamente bíblica, densamente bíblica, e vai contra qualquer princípio moral deles. O verso número 2, aqui do capítulo de número 23, Paulo literalmente é esbofeteado na boca
por pronunciar a verdade do Senhor. No verso de número 3, Paulo vai olhar para o sumo sacerdote, sem saber que ele era o sumo sacerdote. Isso é explicado a partir do verso número 4, e o chamará de parede branqueada. Os tradutores da Escritura têm dúvida acerca desse termo aqui, porque a palavra parede branqueada pode significar duas coisas, e nenhuma delas é algo bom. Pode significar parede caiada. Era uma parede que recebia uma mão de cal e que tinha os seus tijolos não ligados pelo cimento, mas eram ligados apenas pela tinta grossa, pelo cal grosso. Uma parede que poderia muito bem ser derribada com as mãos. É assim que ele está querendo dizer do sumo sacerdote: você é um homem frágil doutrinariamente. Você deveria me julgar segundo a lei de Deus, mas você está esnobando a lei do Senhor. Então essa é uma das intenções pelos quais Paulo chama aquele sacerdote de parede branqueada. Mas há uma segunda e mais dura. É que parede branqueada aqui é o que Paulo estava querendo significar entre o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Levítico. Vocês lembram do que é que trata o capítulo 13 e o capítulo 14 de Levítico? Fala do caso de lepra. E lá no capítulo 14, a lepra é tido como aquela parte branqueada que acomete o homem que se rebela contra a lei de Deus. Então, ao chamar aqui o sumo sacerdote de parede branqueada, Paulo está querendo chamar ele de quê? De leproso. Homem que causou rebelião não contra Israel, mas o homem que causou rebelião contra Deus. É essa acusação que Paulo está fazendo para ele. Ou ele é uma parede caiada que pode ser facilmente abatida, ou ele é um homem leproso que será levado à morte por blasfemar do Senhor, cometendo pecado de rebelião. Se Paulo se calasse perante os seus inquiridores, facilmente seria solto. Cidadão romano não pode ser julgado pelos judeus, deve ser julgado em Roma. Mas ele ergue a voz e, por amor a Cristo, testifica do Senhor e aponta para eles que fala toda a verdade de Deus. Qual o significado de sermos colocados ao mundo? Observem só o verso de número 11 do capítulo 23. Paulo escuta isso de Cristo. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, observe que a palavra Senhor aí, ela está grafada em letra maiúscula, é um apontamento para Cristo. Disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste, ou seja, como você falou de mim para eles. Interessante é que na defesa de Paulo não houve em nenhum momento, um instante, que Paulo falou de Cristo, do nome de Cristo. Mas Cristo disse para Paulo: foi de mim que você testificou. Veja, no mundo, quando pronunciamos a palavra de Deus, significa dizer que nós acabamos de testificar de Cristo. Agora, se você vive no mundo contra Deus, e quando persegue os filhos de Deus, é a Cristo que você persegue. Então, no mundo, corandel, ou você vive para a glória de Deus, pronunciando com os lábios a palavra de Deus, ou você se coloca como um inimigo da igreja, perseguidor de Cristo. Então, que tipo de pessoa você é nesta vida? Então, para terminar o texto, aqui no verso 11, então, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa. E esse assim importa é que assim será livre. Para quê? Que testifiques também de mim em Roma. Ou seja, Cristo está dizendo para Paulo: Paulo, tenha bom ânimo.
Em Jerusalém, você falou de mim quando falou da palavra. Você será livre para ir a Roma, não para um lazer, não para a sua liberdade, mas para falar de mim lá em Roma, assim como você falou de mim em Jerusalém. E a consequência é a mesma. Se falar de Cristo em Jerusalém lhe levou à prisão, falar de Cristo em Roma também lhe levará à prisão. Percebeu aqui que cristão, portanto, é o ser que mais vai receber perseguição nessa vida? E ser cristão não é fácil. Então, se você pensa em ter uma boa vida, procure outra religião. Ou se você está sendo ou quer ser treinado para a vida eterna, essa é a fé que você deve seguir. Que o Senhor lhe abençoe, desde agora para sempre. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela forma como o Senhor nos tem mantido em tua presença. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela forma como o Senhor tem feito com que nós sejamos perseverantes em verdadeiramente seguir, mesmo vivendo em dias maus. Senhor, nos ajude para que tudo que venhamos a crer e a fazer seja em conformidade à tua vontade. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É a nossa oração, é o nosso pedido que a ti te fazemos, em nome de Jesus. Amém.